RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Tiago Afonso e sou pastor na Igreja Evangélica da Ação Bíblica de Sesimbra. Eu tenho vindo a falar sobre paz. Esta palavra que significa tanto para nós, palavra de 3 letrinhas apenas, mas que significa muito. E nós sabemos que esta palavra, no hebraico, significa shalom. Ela tem um sentimento, tem um significado ainda mais profundo do que aquilo que nós podemos transpor para a nossa língua portuguesa. Shalom significa uma paz interior, algo que vem de dentro para fora. Não é uma paz que vem de fora para dentro, mas pelo contrário, vem de dentro, nasce dentro de nós e é colocada para fora. E ela nasce porque Jesus habita em nós. Quando nós tomamos a decisão de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, então Jesus habita em nós e o Espírito Santo vem, de certa forma, transformar aquilo que nós falamos de fruto do Espírito. E paz é uma das características dessa presença do Espírito Santo em nós. Eu agora gostaria de falar sobre aquilo que é dito em Romanos, o livro de Romanos, o livro bíblico, capítulo 12, versículo 18. O autor aos Romanos diz assim: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É verdade que nós vivemos num mundo onde os conflitos são comuns. Nós percebemos que as pessoas, de uma forma muito rápida, perdem a paciência, perdem aquilo que lhes traz domínio próprio, o autocontrole. E aquilo que o Romanos nos pede é que nós, daquilo que depender de nós possamos ter paz com todos. Que nós não sejamos aqueles que promovem os conflitos, mas sim aqueles que, por outro lado, promovem a paz. E nós, como cristãos, somos chamados a buscar paz com todos, com diferentes culturas, diferentes raças, diferentes religiões, diferentes partidos políticos, diferentes até clubes de futebol. Todas as diferenças, nós somos chamados a buscar uma paz com todos. Então, aquilo que deve estar ao nosso alcance para que seja possível vivermos em paz com os outros, nós devemos fazê-lo, refletindo assim o amor e a graça de Deus e dando a conhecer aquele que promove paz em nós. Já aqui falei noutras ocasiões de Jesus, a fonte de paz, Jesus, o príncipe da paz. Eu gostava de agora dar algumas dicas de situações em que nós podemos ser promotores da paz. Às vezes pode ser um pouco confuso. Como é que nós, no dia-a-dia, podemos ser promotores de paz? Pois eu queria dar algumas dicas em alguns livros que eu li. E a primeira dica é: tome sempre a iniciativa de promover a paz. Não fique à espera que seja o outro, não fique à espera que seja o vizinho do lado, que ele tome a iniciativa para promover a paz, mas seja você próprio um promotor de paz, tomando a iniciativa. É verdade que por vezes existem situações em que é muito difícil não entrar em conflito, mas tenha domínio próprio e seja você um promotor de paz. Tome essa iniciativa. Depois, a segunda dica que eu gostaria de dar é: demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Às vezes nós estamos muito concentrados nos nossos próprios sentimentos. Então que nós possamos mostrar compaixão, e compaixão é colocar-me no lugar do outro para poder entender aquilo que ele está a sentir. E aí, ao demonstrar esta compaixão, este entendimento, nós vamos certamente ser promotores de paz. Depois, se for o caso, admita o erro. Ao admitir o erro, você está a querer promover a paz. Quando uma pessoa admite o erro, acaba por deixar o outro desarmado, não tem mais por onde pegar, porque nós próprios admitimos o nosso erro. Então, se errou, seja corajoso. E admitir o erro não é algo de rebaixar ou de estar em desvantagem. Admitir o erro é preciso muita humildade, mas aí sim ganhamos vantagem em ser promotores da paz. Depois é muito importante, caso exista um problema,
que possa investir contra o problema, não contra a pessoa. Às vezes nós atacamos as pessoas e não atacamos o problema em si. Então, um promotor de paz resolve o problema, é preciso resolver o problema, mas não vai contra a pessoa que provocou o problema. O problema é algo distinto daquilo que é a pessoa que provocou o problema. Então, se nós ficarmos focados em ajudar a pessoa que provocou o problema, ela entender que o problema é algo separado dela, ela própria depois pode ser solução também para esse problema. Depois, também gostaria que, ao ser promotor da paz, se concentrasse mais naquilo que tem em comum do que aquilo que tem de diferente em relação aos outros. Às vezes nós pegamos muito pelas diferenças e fazemos isso com os outros. Por que não começar pelo aquilo que temos em comum? Reparar aquilo que existe em comum e aí sim criar pontes. E não o outro lado, que é reparar naquilo que se tem de diferente e criar barreiras. Um promotor de paz, ele promove e constrói pontes e não barreiras. Então, concentre-se no que temos em comum e não naquilo que tem de diferente. Depois é muito importante que seja realista nas suas expectativas. Às vezes nós ficamos com umas expectativas muito elevadas em relação às situações, a cada situação que envolve uma outra pessoa. Então, que sejamos realistas, porque provavelmente a pessoa não vai conseguir concretizar aquilo que era a nossa expectativa. E isso, quando nós somos realistas, é bom porque nós acabamos por promover a paz e acabamos por compreender de que a pessoa não tem de estar à altura quando ela não consegue estar à altura. Estou quase a terminar nas dicas que eu gostaria de vos dar e, de seguida, prefira incentivar ao invés de criticar. Nós sabemos que a crítica é algo que muitas vezes não é bem compreendida, mas o incentivo e a crítica, quando ela vem aliada a um incentivo de continuar, de perseverar, com coragem, com ousadia, é muito bom porque o constrói e promove a paz. Então, prefira incentivar ao invés de criticar. Por fim, recuse-se a dar ouvidos a algo que comprovadamente não seja um facto. Ou seja, devemos combater aquilo que é falado como a fofoca. Se existe alguma coisa que não é um facto e é apenas baseado na opinião, nós devemos nos recusar a dar ouvidos, quando isso não promove a paz. Então, que nós possamos dar ouvidos àquilo que é comprovadamente facto e não fofoca. Que isto possa ser um bom conselho, serem bons conselhos para ser promotor de paz. Eu gostaria de terminar com uma oração que diz: Senhor Jesus, ajuda-me a ser um pacificador nas minhas relações. Que eu busque paz com todos, sendo eu um reflexo do teu amor e da tua graça na minha vida. Amém. Que realmente possa ser um promotor de paz. Boa reflexão, que o Senhor o possa abençoar grandemente. Obrigado. Fique bem, fique com Deus. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.